de Jesus. Amém. Antes de nós começarmos, pastor, o senhor não esperava isso não. O senhor foi pego de surpresa agora, amém? Bem, gente, eu estou muito feliz pela Célula Gênesis estar aqui. Eu quero só apresentar para vocês essa linda camisa, não é? E eu vou tirar o paletó propositalmente, viu, pastor? Se o senhor me permite, é claro. Ficar com a cara da Gênesis. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, você que a trouxe, lá no livro de Marcos, capítulo 7, verso de número 6 e o verso de número 9 das Sagradas Escrituras. Livro segundo o Evangelho de São Marcos, capítulo de número 7, o verso de número 6. Glória a Deus. Evangelho segundo Marcos, o capítulo de número 7, o versículo de número 6 até o 9. Vamos ler, eu vou ler, e eu peço que você fique em reverência àquilo que o Espírito Santo vai falar ao teu coração nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: e ele respondendo lhe disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, porque está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar o jarro dos corpos, e fazeis muitas coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem validais o mandamento, para guardardes a vossa tradição. Palavra do nosso Deus. Repitam comigo assim, por gentileza. Qual é o maior pecado? Pergunta para o irmão que está ao teu lado com muito respeito: qual o maior pecado na sua opinião? Quando eu li esse texto, amados, eu sempre pensei: qual é o maior pecado? Talvez o adultério seja um grande pecado, pastor. Talvez a mentira, cuja paternidade é de Satanás, porque ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Talvez o maior pecado seja a blasfêmia contra o Espírito Santo, visto que não tem perdão para tal pecado. E a pergunta que eu faço para vocês é: qual é o maior pecado de acordo com esse texto? O maior pecado que o Espírito Santo bradou em meu coração, e é o pecado de toda a nação brasileira e do mundo. O maior pecado não é o adultério, não é a porfia, não é a lascívia, não é a incredulidade. E eu quero dizer algo para você que está olhando para mim nesse momento: o maior pecado é a religiosidade. E eu quero dar um conceito para vocês aqui. Religiosidade é, sem sombra de dúvidas, o maior pecado da Bíblia. Ela pode ser definida como a valorização da forma, da aparência, da performance. A religiosidade é um mal, pior que um câncer. A religiosidade faz com que você, muitas das vezes, honre ao Senhor com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Porque a religiosidade fala pela boca, mas nega com o coração, pastor. A religiosidade se preocupa com a forma, mas se esquece da essência. A religiosidade cuida da aparência, mas se esquece do caráter. E a Bíblia diz nesse texto: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu quero dizer para vocês: é fácil enganar uma pessoa, difícil é convencê-la que ela foi enganada. E eu quero dizer algo para vocês aqui, como eu falo na célula sempre: é melhor a verdade que machuca do que a mentira que engana. Tem muito crente que está olhando aqui para mim enganado. O que a tua boca professa, o teu coração nega. O que os teus lábios adora, o teu coração rejeita.
você é um religioso. Eu não vi um amém. O formalismo frio de um culto sem coração desagrada a Deus profundamente. Essa verdade é profetizada por Isaías. A religiosidade, ela valoriza a aparência em detrimento da essência. Logo, o verdadeiro culto não se expressa pelos lábios, mas na motivação de um coração contrito e quebrantado. Hoje, no Brasil, são 50 milhões de evangélicos que honram o Senhor com o lábio, mas nega com a vida. As igrejas estão cheias, porém os corações vazios. Eu não quero transformar ninguém nessa noite, pastor, em religioso. A religião mata, a religião fere, a tradição é a fé viva dos que já morreram, a religiosidade é a fé morta dos que estão vivos. E eu tenho algo para dizer para vocês nessa noite. Tem muito morto-vivo olhando para mim nessa noite, e se você crê, diga amém. Talvez a pessoa mais difícil de reconhecer que é um religioso é a pessoa que você está vendo no espelho todo dia. A religião engana, a religião entorpece, a religião te convence que você não precisa do perdão de Deus. E aí eu quero mostrar algo para vocês. No livro de Hebreus, eu queria que vocês abrissem comigo, capítulo 13, verso de número 15. Hebreus, capítulo 13, verso 15. Folhei bem a Bíblia. Eu vou ler com vocês. Hebreus 13, 15 diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto de lábios que confessam o seu nome. Olhe bem para mim aqui, em nome de Jesus. O problema não está no lábio que louva a Deus, o problema sempre teve no coração. Olha para mim aqui, assim diz o Senhor para você: Deus não é Deus do que você fala, Deus é o Deus do teu coração. Nunca foi as tuas necessidades que moveu Deus, sempre foi o teu coração. Deus nunca vê como o homem vê, o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Eu queria que você entendesse que nunca foi a forma, nunca foi a aparência, nunca foi a etiqueta, nunca foi a tua reputação que Deus aceitou, nunca. Ele sempre olha para a essência. É por isso que eu não me canso de repetir nessa igreja, e parece uma dízima periódica. O religioso, ele sempre gosta de orar na igreja, no templo, mas parece que ele não consegue entender quando Jesus diz: quando orardes, vai ao templo. Nunca disse isso. Quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta, e o Pai que vê no secreto, te recompensará. Eu acho que você poderia dar um glória a Deus por isso. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu não estou entendendo. A religião me diz: vá ao templo, mas o Deus da religião diz: não precisa de templo, porque o templo é você. Por isso que quando você ora, Deus não ouve, porque Ele sabe o que você vai falar antes mesmo de você abrir a boca. Mas Deus vê. Deus vê. Pastor, Deus vê o que, pastor? O teu coração. Por isso que quando Jesus ele fala com você, ele diz: filho meu, dá-me o teu. Ele não diz: dá-me a tua necessidade, dá-me o louvor dos teus lábios. Não. Para primeiro ele aceitar o louvor que sai dos seus lábios nessa noite, ele olha para o teu coração. O que a tua boca diz tem que ser confirmado com o teu coração.
Quando o teu coração não está alinhado ao coração de Deus, o teu louvor é inútil. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque o nascedouro da honra é no coração. Mas o religioso não entende isso. O religioso, ele se preocupa mais com o estereótipo, mas ele se esquece do seu coração. Ai meu Deus, é tanta coisa para eu falar, pastor, que eu tenho que reduzir o tempo. Um dia chegou um religioso e um pecador ao Senhor, e eles subiram ao templo. Mas o religioso, cheio de si, ele clamou dizendo: Senhor, eu dou o dízimo, eu não sou como esse pecador, eu não adultero, eu não mato, eu não roubo, eu dou o dízimo de tudo. Senhor, eu te louvo de todo o meu coração. E ele olhava para cima, para o céu. Entretanto, o pecador, ao contrário, ele tinha tanto pecado, João, que ele nem ousava olhar para o céu. Ele abaixou a cabeça e ele batia no peito, e a expressão que saía do seu coração era: ai de mim, Senhor, porque sou pecador, tem misericórdia de mim. E a expressão que ele usa no original é: ser propício para comigo. Diz o texto que o religioso, orgulhoso, voltou crucificado, enquanto o pecador voltou perdoado. Louvado seja o Senhor. Porque a religiosidade é a autojustificação do eu. A religiosidade é o culto a si mesmo. A religiosidade faz com que você siga protocolos e regras e se auto-justifique. O pecador não. Deus está mais perto de uma prostituta que é pecadora do que um religioso que pensa que vai para o céu. Ai meu Deus, Jesus nunca teve problema com o pecador. Pecador vai humilde. Pecador sabe que precisa de ajuda. Bem falou Hernandes Dias Lopes: o religioso tem ortodoxia, boa doutrina, ele fala muito bem, mas ele não tem ortopraxia, ele pratica muito mal. Mas eu quero dizer algo para você que está me vendo e me ouvindo aqui nessa noite. Você já deve conhecer muito religioso, sim ou não? A má notícia, que o maior religioso que nós vemos sempre é aquele que nós olhamos no espelho todo dia. Talvez o religioso da história que eu estou falando aqui seja você. E talvez Deus te trouxe aqui para tirar você do conforto da mesmice e colocar você no confronto das mudanças. Não, acho que só reagiu o pastor Vanderlei e algumas pessoas aqui na frente. Eu sei que algumas pessoas que estão olhando aqui para mim sempre falam consigo mesmo dizendo: se fulano, beltrano ou cicrano tivesse aqui, essa palavra caía como uma luva. A boa notícia é que a palavra não é para cicrano, beltrano ou fulano. A palavra é para você. Essa palavra é para você, que se preocupa com a tua aparência, que se preocupa com a tua forma, que se preocupa com a tua imagem. Mas eu quero dizer para você: uma pulga preta em cima de uma mesa de mármore preto, num quarto escuro, numa noite sem lua, Deus vê. Deus sabe quem é você. Atrás dessa fachada, aqui está a ilustração da religiosidade na tua boca. É essa máscara. Mas eu tenho uma boa notícia para dizer para você nessa noite. Hoje é dia de cair a máscara. Hoje é dia de Deus te ver por trás do bastidor. Hoje é dia da tua performance. Porque eu quero dizer para você que o fato de você vir para a igreja, orar e ler a Bíblia não faz de você um homem santo. Não é o que você faz, é quem tu é. Não é o que tu pratica, é o que o teu coração confirma. Não é o que a tua boca ensina, mas é o que a tua vida pratica. Um bom evangelista não é aquele que prega o evangelho todo domingo, mas é aquele que vive o evangelho todo dia. Porque a Bíblia que as pessoas vão ler nunca será o evangelho que você prega, mas o evangelho que você vive. Eu adoraria, irmãos, essa é minha heresia pessoal, que os tempos acabassem, que a forma acabasse, que a estrutura viesse abaixo. Talvez algumas pessoas iam cair em si. Repete comigo assim: a religiosidade
Pode ser melhor. A religiosidade é a capacidade do homem enganar a si mesmo. Você está enganado, filho. Eu quero dizer algo para você aqui. No céu, você vai ter 3 surpresas. A primeira, quem você pensava que ia estar lá, não vai estar. A segunda, quem você pensava que não está, estará lá. Vocês querem saber a terceira? Sim ou não? A mais importante é quando você chegar lá e encontrar você mesmo. Se você crê e reconhece isso, dê uma salva de palmas para Jesus. O Evangelho é uma vida no secreto, vocês concordam comigo? Deus é o Deus do secreto. Deus é o Deus que te honra, não por aquilo que você faz em público, mas aquilo que você é no privado. As verdadeiras orações e intimidades com o Espírito Santo nunca foram feitas no culto coletivo, sempre foi no teu culto privado. O que você está sentindo aqui em público é consequência do que aconteceu essa semana no teu quarto de guerra. Entretanto, parece paradoxal o que eu vou falar aqui essa noite. Se você não sabia, fique sabendo. Quem pratica boas obras tem que ser visto. Você concorda comigo? A Bíblia diz: sede sal da terra e luz do mundo, para que os homens vejam as suas boas obras e façam o que, irmãos? Não, quero que vocês repitam o que o pastor falou em alto bom som. 1, 2, 3. Para ensaio foi horrível, pode ser bem melhor. 1, 2, 3. Então Deus é glorificado quando você é sal da terra e luz. Então presta atenção aqui comigo. Não é pecado ser visto. Não é pecado aparecer. É pecado fazer para aparecer. Por isso que eu quero dizer para você, João, não é pecado você aparecer, é pecado você fazer para aparecer. Vocês estão me entendendo? Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe. Presta atenção aqui, olha para mim. Frequentar uma igreja não faz você um crente salvo. Ter o nome escrito na denominação que eu faço parte não faz você ser uma pessoa salva. Ser dizimista não faz você ser uma pessoa salva. E aí eu me lembrei do pastor Neil Barreto. Eu posso ser um pastor ruim nessa noite? Eu vou ser. Eu não vou dizer que Deus vai abençoar você quando você tem uma vida medíocre diante do Senhor. Eu não vou dizer que Deus vai abrir uma porta de emprego para você quando você não abriu a porta do coração para Ele entrar. Eu não vou dizer para você que Deus vai realizar seus sonhos quando o maior sonho de Deus é ver você ter uma vida santa. Eu não vou dizer para você que se você der seu dízimo, Deus vai te dar prosperidade, porque antes de Deus aceitar teu dízimo, Ele tem que aceitar o teu coração. Talvez eu seja um pastor ruim nessa noite, porque eu não estou falando aquilo que você quer ouvir, nem tampouco aquilo que você precisa ouvir, mas eu quero falar o que o coração de Deus quer ouvir do teu coração. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha bem para mim aqui. Vamos tirar a máscara um pouquinho. Não agora, a máscara é espiritual. Vocês adorariam tirar a máscara agora. Mas a máscara que eu estou falando aqui é a mentira da tua vida. A máscara que eu estou falando aqui é a tua fachada. A máscara que eu estou falando aqui é a tua imagem. Essa imagem de santo, quando você tem pensamentos impuros. Essa imagem de alguém correto, quando você sabe no íntimo, no silêncio de um quarto escuro, lá no teu quarto, que você vive uma vida que desagrada a Deus, que você não é aquilo que você vende, que você tem caixa 12 moral. Mas eu tenho que dizer algo para você nessa noite: a vida cristã não tem caixa 12 moral. Você pode se vestir como crente, falar como crente, usar a Bíblia de crente, ter jargão de crente, louvar como crente, ir para a igreja como crente, mas tudo isso é rejeitável diante do Senhor. E se você não sabia, eu tenho algo para dizer para você:
Se você pensa que pode conseguir algo de Deus pela tua performance ou pelo o teu cristianismo fajuto, a Bíblia diz que as tuas obras de justiça para Deus é como trapo de imundície. Eu vou traduzir em português o que Isaías quis dizer no original hebraico. O que você faz, o que você pretende fazer para Deus, para tentar conquistar o favor dele ao teu favor, é como absorvente feminino usado. Não serve para nada. Deus não se agrada, nunca vai se agradar pelo que você aparenta ser ou por aquilo que você faz. Deus se agrada pela sinceridade de um coração contrito e de um coração quebrantado. E se você crê, diga amém. Por isso que nenhum religioso ele consegue entrar no céu, pois a Bíblia diz que os escribas e fariseus eles não entraram no céu e não deixavam quem queria entrar, pastor. Olhe para mim aqui. A religiosidade é tão perniciosa que ela faz algo no coração de vocês. Diga assim: o religioso, pode ser melhor, o religioso, ele consegue criar uma vacina contra o arrependimento. Ele não se converte porque é vacinado. Ele não se converte porque ele criou anticorpos à ação do Espírito Santo. E aí eu tenho uma revelação para dizer para você. Quem blasfemou contra o Espírito Santo, segundo o livro de Mateus, não foi o pecador, foi o religioso. Ele expulsa os demônios por o príncipe dos demônios, Belzebu. E Jesus retruca dizendo: se alguém blasfemar contra o Pai, há perdão. Se alguém blasfemar contra o Filho, há perdão. Todavia, se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão nem nessa vida e nem no porvir. Olha para mim, cai a ficha. Se a tua religiosidade não muda a tua biografia, você está vivendo em heresia, filho. Independente de que posição teológica você tem, a tua biografia tem que ser transformada. Não por aquilo que você aparenta, mas por aquilo que você é. Não é a igreja que você frequenta que vai dizer que você vai ser agradável a Deus, mas é a igreja que você se torna. Por isso eu quero dizer para vocês aqui no Espírito: Deus nunca vai buscar uma igreja que cresce. Deus nunca vai buscar uma igreja próspera. Deus nunca vai buscar uma igreja que tem luxo. Deus nunca vai buscar uma denominação. Deus vai buscar uma noiva. Mas essa noiva tem que estar santa. E se você não sabia, eu te dou uma revelação no Espírito: santidade é a parte visível da tua salvação. Eu acho que você não entendeu. Santidade é a parte visível da tua salvação. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado, por favor. Santidade é a parte visível de sua salvação. Eu quero concluir dizendo algo para vocês aqui. O Senhor Jesus disse assim: ai de ti, Cafarnaum, se os milagres que fossem feitos em ti, se os milagres que fossem feitos em ti fossem feitos em Sodoma e Gomorra, todos teriam se convertido. Mas no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para você, Corazim, Betsaida. O que Deus está dizendo para mim e para você? Para a religiosidade, nem os milagres de Jesus resolvem. E talvez o pior religioso que eu estou olhando é você que está olhando para mim. Se tem alguém aqui pecador, dou glória a Deus. Porque se você sabia, fique sabendo, Jesus não veio para o religioso, Ele veio para o pecador. Para o pecador tem cura, para o pecador tem perdão. Por isso que o pecador, quando está na presença de Deus, ele diz assim: Senhor, sê propício para comigo, porque eu sou o pecador. E eu gostei, pastor, da palavra propiciar, que vem de propiciatório. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele imolava o cordeiro. Ele pegava com o indicador direito o sangue do cordeiro imolado, e ele aspergia
sobre a caixa do propiciatório. E essa atitude de aspergir o sangue era para que o pecado do povo fosse expiado. O que o pecador clama: Senhor, assim como o sangue é aspergido na tampa do propiciatório, que o teu sangue carmesim seja aspergido na minha vida. Mas o religioso diz não. O religioso que está olhando para mim, pastor, possivelmente ele diz: não é para mim, eu estou bem, eu vivo bem, eu cumpro a lei, eu oro todo dia, eu evangelizo, eu frequento a igreja, eu sou até dizimista. Ele se auto-engana. Eu costumo dizer que a religiosidade é a única pessoa, pastor, que faz teatro para si mesmo. Mas eu quero dizer para vocês hoje, em nome de Jesus, Deus quer quebrar paradigmas nessa noite, diga amém. Como eu falei outrora, é fácil enganar uma pessoa, difícil é convencê-la que ela foi enganada. Mas eu quero dizer para vocês hoje, o Espírito Santo está aqui. Não, acho que foi muito fraquinho esse amém. O Espírito Santo está aqui nessa noite. E se você não sabia, não precisa vê-lo, só precisa crê-lo. As coisas de Deus não precisam ser vistas. E eu quero dizer aqui para algum religioso que está me ouvindo: eu não quero agredir você, eu quero confrontar você em amor, amém? Eu não quero que você saia triste comigo, mas eu quero que você saia triste com você mesmo. Eu quero que você saia aqui nessa noite fazendo uma tomografia de si mesmo e dizendo: será que foi para mim? E a boa notícia que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você é para você. Você não é aquilo que você pensa que é, mas aquilo que Deus pensa a respeito de você. E eu vou ser sincero com você, posso repreender em amor? Não fiquem com raiva de mim, eu tenho tanto carinho por vocês. Cada um que está olhando aqui para mim com muito amor. O Evangelho não é agressivo, o Evangelho não é punitivo. Deus não coloca o dedo na ferida para te expor, pelo contrário, Deus coloca o dedo na ferida para te curar. Porque meu Deus é um Deus de amor, e eu tenho que falar muito sincero aqui com vocês. Tem pessoas aqui que estão olhando para mim, que o teu casamento não vai bem, mas você vive de aparência. Tem pessoas aqui que estão olhando para mim, que no fundo, a tua máscara está escondendo o teu sorriso frustrado. Tem pessoas aqui que estão olhando para mim, que já não sente mais a presença de Deus como sentia. Olha para mim, eu quero que você faça um teste aqui comigo. Luciano Subirá me contou uma expressão que eu gostei, pastor, quando eu li o livro dele. Ele estava aconselhando um casal e estavam brigando esse casal, e eu achei interessante. E a briga era porque a mulher, ela queria ir fazer compras no supermercado e o marido não gostava de fazer compra. E aquilo virou uma dízima periódica e foi deteriorando o casamento. E o pastor Luciano Subirá, ele tentou resolver esse conflito, essa incompatibilidade de gênio desse casal. E aí, de tanto conversar, a mulher disse: pastor Luciano, ele não vai comigo para o supermercado, ele não tem prazer de estar comigo. Ele disse: pronto, eu vou, agora quem mais vai estar aqui? Ele foi a primeira vez, ele foi a segunda vez, foi a terceira vez, e a mulher retrucou dizendo: eu não quero mais que você vá. Ele disse: pronto, você não queria que eu fosse? Eu estou indo, qual o problema? Toda vez que tem feira eu vou. E ela retrucou dizendo: eu não queria que você fosse porque eu mandei, eu queria que você quisesse vir. Olha para mim aqui, você veio para o culto hoje para vir para o culto, ou você quis vir adorar ao Deus Todo-Poderoso? Você está aqui por um costume, ou você está aqui por desejo de adorar? Você veio por uma tradição que impuseram a você, ou você veio porque nada mais importa na tua vida do que estar na presença dEle? Você está aqui para seguir um protocolo, porque se não for para o culto dia de domingo, parece que fica alguma coisa faltando? Ou você veio aqui porque sem Deus você não consegue viver, porque um dia na presença do Senhor vale mais do que outras partes 1000, porque o teu desejo de glorificar a Deus é tão grande, que você não fica olhando para o relógio, e possivelmente está orando para que eu continue pregando, porque você tem fome e sede do Espírito Santo. Ou você está aqui
e seja sincero comigo. Teu pensamento está tão distante. Você está pensando nos seus problemas da semana, ou naquela coisa da faculdade ou do trabalho que ficou pendente, e você está louco para chegar em casa, para tomar um banho e descansar, porque amanhã a tua alma diz que você vai ter que trabalhar. Eu quero dizer algo para você. Será que o teu culto está sendo aceito por Deus? Eu não quero machucar você. Eu quero tocar em você nessa noite. Fica de pé comigo.